Jesus. Digam amém. Olhe para seu irmão, diga, irmão, a alegria do Senhor é a sua força, hein? Diga para ele em todo o tempo, hein? Oh, aleluia. Então, estou alegre e feliz em estar aqui e ver exatamente esse avanço, esse progresso. Amém? Se falhar mais, não tem problema não, eu posso ministrar com o de mão, eu fico até mais confortável. Mas se houver mais, não sei, né? Se é eu que estou dando algum sinal de GPS, né? Alguma coisa, né? Eu estava brincando com o neto, né? E aí o Bruno, ele tem um dronezinho pequeno, e aí você bota um óculos e você fica como quem está dentro da cabine do drone, né? Girando, né? E aí eu nunca tinha pego, eu peguei e me aproximei do chão, né? Ficou 20 centímetros do chão. Quando chegou 20 centímetros do chão, ele começou a um sinal vermelho aqui fazendo assim, dizendo, olha, sinal não detectado. Aí ele parou, eu digo, deve ter sido eu ou um erro que eu cometi, né? Aí os netos, vovô não sabe, eu digo, eu não sou piloto, né? Abra comigo a palavra de Deus, né? Eu vou trazer uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração. Está exatamente no livro de 2 Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro. Eu sei que as doutrinas básicas, ou as doutrinas fundadoras para a nossa caminhada cristã, ela deve ser, vez por outra, ela deve ser revista, né? Ou de uma forma ou de outra, né, reciclada na nossa vida, porque um edifício, para que ele venha a ter uma dimensão ou um crescimento maior, ele precisa ter a confiabilidade de que a base dele é uma base de suporte, é uma base que aguenta. Ninguém pode colocar peso, colocando pisos ou mais andares, se é principalmente quem projetou, né, aquele edifício, ele, né, pensou exatamente em algum momento da trajetória dele, você fazer alguma ampliação ou algum crescimento. Porque se colocar peso mais do que, né, a base pode suportar, aquela estrutura vai ruir, vai cair, vai desmoronar. Mesmo assim, são os fundamentos da palavra. Fé é um fundamento básico, né? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade isso? Está escrito lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí Deus requer que a gente se aproxime dele, né? E diz que ele é galardoador daqueles que, né, dele se aproximam, ou que nele crê. Então fé, né, é exatamente essa postura que nós devemos desenvolver, de você crer no coração e confessar com a boca, de professar, né? E essa fé, ela está o quê? Embasada à luz da palavra, né? A palavra de Deus é a única, né, fonte, ou o único caminho, a única vereda que, uma vez, né, crida no coração e professada, nós comprometemos os céus com a nossa vida, né? Com as coisas que realizamos no presente século, né? Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Se nos movemos segundo a palavra, vamos mover os céus. O irmão Hegel, ele dizia, olha, quando eu estou pregando a palavra, eu já, de antemão, eu creio que o Espírito do Senhor se move. Amém? Ele diz, mas se o Espírito do Senhor decidir não se mover, eu vou me mover na palavra, né? E à medida que eu me movo na palavra, vai pegar junto comigo, né? E o fato é que isso é uma realidade. A gente vai sempre, à luz da palavra, né, criar essa atmosfera tão gostosa que estar aqui nessa noite, que foi previamente preparada pelo momento do louvor e da adoração. O louvor e a adoração, porque é o sentido da nossa vida em Deus. Nós somos criados segundo Deus para o louvor da sua glória, né? A Bíblia também diz em João capítulo 4 que Deus está clamando, diz que a hora vem, já chegou, e Deus quer que ele possa encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é adorador aqui? Amém? Somos todos nós, não só aquele grupo que está aqui, aqui eles nos conduzem. E a nossa vida de adoração, ela não acontece tão somente nesse momento, né, preparatório na igreja. A nossa vida de adoração a Deus deve ser o quê?
né, uma vida cotidiana, uma vida, né, diuturna, né, sempre, de uma forma rotineira. Manifestar gratidão a Deus, reconhecer que Ele é a fonte. Você dizer para o Senhor todo dia: Pai, eu sou o que sou, eu cheguei onde cheguei, eu tenho o que tenho, eu posso o que posso, eu faço o que faço, porque você opera em mim, tanto o seu querer como o seu realizar. Então isso é, né, uma doação. Lembra daquela mulher cananeia, né, que ela tinha uma dificuldade terrível, né, e ela, né, entrou no lugar onde Jesus estava com seus discípulos, né, para algumas versões diz a mulher Ciro-fenícia, né, e ela entrou naquele lugar e ela reconheceu, né, porque tem um agrupamento de pessoas, mas ela foi direto em Jesus. Ela teve discernimento. Sendo uma mulher que não tinha pacto, não era da descendência de Israel, ela foi diante daquela autoridade e ela convocou Jesus a resolver a questão dela. Você tem autoridade, você pode, né, a minha filha jaz, né, possuída, né, num espírito maligno, né, e eu sei que você tem autoridade, você não precisa nem ir lá, né? Como aquele centurião disse, daqui você pode ministrar uma palavra e as coisas vão acontecer. E aí o que aconteceu, né? De fato, né, Jesus não deu a atenção devida naquele momento para ela, né? E aí simplesmente Jesus, né, ali até disse: olha, como que diz, aguarda um pouco, nós estamos num momento de ceia ou num momento de mesa, né? E aí alguém pode ter ali, né? E você, nesse momento, você, como não é da descendência, você vai comer dos resíduos, das migalhas que podem cair. E aquela mulher não aceitou isso como resposta para a vida dela. Diz que ela se prostrou, ela deu prostração diante de Jesus, né? A prostração é, né, a magnitude, né, da nossa doação a Deus quando estamos no momento de adoração plena, né? E Jesus se impressionou, né, com aquela condição daquela mulher que queria uma resposta. E aí Jesus simplesmente, né, se voltou para ela e Jesus ministrou acerca da dificuldade, acerca do problema. É o que o Senhor quer fazer na sua vida hoje à noite, né? O Senhor quer ir de encontro à luz da palavra, aos anseios do teu coração, a esse momento de angústia e de necessidade que possivelmente você passa, mas eu quero dizer, isso não vai permanecer, isso é provisório para a sua vida, porque aquele que começou a boa obra em nós é aquele que vai aperfeiçoar, amém? E Jesus deu um comando e disse a ela que ela podia ir, porque aquele comando efetivamente já tinha produzido efeito, a filha dela já estava liberta, e impressionou Jesus o nível de insistência, de perseverança, de determinação e constância na vida daquela mulher. E para o Evangelho, irmão, não é diferente. A constância, a perseverança, a persistência, né? A confissão, né, da palavra de uma forma constante, né, de uma forma, né, íntegra, plena, né, não recua jamais, né, dos planos de Deus para a tua vida. Saiba que aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais é quem quer priorizar isso na tua vida, amém? Você não precisa clamar tanto, você já tem a palavra dentro de você, que você começa a confessar a palavra e Deus vai responder, né, de uma forma poderosa. Eu não sei qual é o milagre que você almeja ou deseja nessa noite, mas eu sei que Deus pode fazer de uma forma gloriosa e tremenda para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu pedi para você abrir em 2 de Pedro, não foi? No capítulo 1, né? Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Simão Pedro, servo e apóstolo, diga servo, servo e apóstolo, né? Essa palavra servo, ela vem dos originais, é a palavra doulos, alguém que está, por exemplo, assim, conectado, escravizado. Não escravizar no sentido pejorativo, mas escravo no sentido de uma ligação mais profunda a um senhorio, a um senhor. E ele diz: Simão Pedro, né, servo, né, conectado a Jesus e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente
preciosa. Diga, fé igualmente preciosa. E diz que essa fé igualmente é preciosa na justiça do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicada no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Para aí, duas coisas aqui que me chamam bem a atenção, né? Nesse contexto aqui. Está falando de uma fé igualmente preciosa, de uma fé determinante para a minha vida e para a sua vida, de uma fé que vai nos conduzir segundo um grau ou uma proporção de justiça. A Bíblia diz em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não só é meu irmão, você não só é filho de Deus, né? Mas todos nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Mesmo de um mundo tão corrompido, tão cheio de injustiça, e aí olhamos para a vida, né, de todos nós na igreja e vemos que uma fé igualmente preciosa, determinante, foi nos dada e nos tornou e nos deu essa posição de sermos justos, justiça de Deus em Cristo Jesus. A outra coisa que me chama a atenção aqui é que mesmo que ele dizendo que graça e paz vos sejam multiplicada. Então existe algo da parte de Deus a ser feito e a ser executado na minha vida e na sua vida. Essa fé vai ser preponderante, mas também, né, você construir uma atmosfera de graça e de paz. E eu me lembro agora, né, do pastor Bandi, o nosso primeiro apóstolo, né, ele dizendo que a graça é um fruto que não se percebe, não se vê, mas ele está lá na árvore. E aquele fruto é exatamente uma capacidade ou algo que vem de Deus, que não é visível, eu não posso tocar, mas ele simplesmente, à medida que eu tomo posse da graça e eu entendo ela sobre a minha vida, e a graça é exatamente esse instrumento de Deus para fazer coisas que eu não posso fazer com o meu intelecto, com as forças do meu braço. A graça é essa, né? Esse favor de Deus para eu resolver qualquer coisa, qualquer situação, sem que nada de mim, ou, né, seja na forma racional, na forma da força, né, seja necessário. É Deus operando em mim e em você as respostas que tanto ansiamos. Ele diz, quando graça e paz, né, está sobre nós, ele disse que tudo vai ser o quê? Multiplicado. Vai haver uma multiplicação. E essa multiplicação, ela vai nos dar esse sabor de querer mais, de querer mais. À medida que multiplica, Deus pretende, ou Deus deseja que o nosso nível de conhecimento, né, também seja aumentado. Conhecimento de Deus, nosso Senhor, mas precisamos. É por isso que existe isso chamado eclésia, chamado igreja. Né? Crente fora da igreja, ele está, né, de uma forma ou de outra, exposto a um momento de agressão onde ele não vai ter resposta. A igreja ainda é a sala de aula que vai o quê? Me motivar a fazer com que o que está dentro aflore, né, e seja renovado, não fique estagnado. Sabe que água parada no lugar, né, o pastor Bud fazia assim, fede, né? Água parada vira um ambiente de produção de micro-organismos e mosquitos. Né? Então, mesmo assim, a palavra, né, ela tem que estar o quê? Em movimento. Olhe para seu irmão e diga, vamos movimentar mais. Amém? Quanto mais movimentamos a palavra de Deus dentro de nós, mais comprometemos os céus e tudo que neles há em nosso favor. Essa é uma consciência que a gente tem que tomar. Né? Tá diante de você, né? Esse aqui é o meu mais novo. Né? E aí, ele hoje está com 32 anos. Né? Não tem quem diga, né? Eu mesmo na hora penso que é uma criança para mim. Né? E ele é exatamente a resposta. São 3 filhos. A resposta de Deus para a minha vida no momento de grande pressão na minha vida. Se você perguntar, né, você, né, veio de um lar pobre? Sim, mas eu progredi na vida e eu me tornei um professor de uma universidade. Eu fiz o mestrado, entrei em doutorado,
mas eu fui moendo, mas não tinha mesmo, né, com toda essa condição que me fora dada pelo esforço na vida, né, porque eu nasci na fazenda, eu vim do sítio, eu vim da roça, como a gente pode dizer, né, eu era um caipira, né, e quando eu pensava um dia, quando eu tiver minha esposa e meus filhos, eu sei que isso é o que meu pai podia me dar, e eu quero dar isso e muito mais, né, isso e muito mais. E fui progredindo na vida, né? E ele exatamente foi a resposta de Deus, né? No meu novo tempo com Deus, no Evangelho. Eu tenho hoje 34 anos de visão, vai para 34 anos que está lá, né? Nunca houve falta alguma. Então sempre que eu olho para ele, como ele é o mais novo, né? Todos os três estão inseridos dentro do contexto do ministério, não por imposição, por conquista de coração. Porque eu aprendi desde cedo por ser um professor de universidade, e quando a palavra, né, conseguiu espaço no meu coração, porque você pensa que foi fácil colocar a palavra dentro de alguém que vivia a academia, que vivia, né, quase, né, fechado num laboratório, não era fácil não, né? Eu cheguei a ponto de dizer, se você é real, eu sou engenheiro químico, se você é real, você tem, assim como eu misturo, né, um produto com outro e eu sei a resposta, você tem que se revelar para mim. Até o dia que ele me colocou ali, num canto da parede ali, né, naquele lugar que você não tem para onde correr, né? E depois daquele dia, tudo mudou na minha vida. Amém? E aí eu decidi ensinar eles, né, como está escrito, ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não vai se desviar dele. Amém? E aí já são 5 netos, já estamos ensinando aos netos, ensinar aos netos no caminho que deve andar, e quando eles crescerem não vão se desviar dele, né? Eu já estou professando que eu vou viver, né, porque o meu pai viveu 95, a minha mãe 93, né? A mãe da minha mãe viveu 112, né? O pai do meu avô 98, então estão tudo acima de 90, eu estou dizendo, eu quero no mínimo 100. Possivelmente com 100, os filhos, né, os filhos dele vão ser meus bisnetos. E aí eu vou ter que ensinar os bisnetos também. Eu quero estar lá bem fervoroso, bem alegre ainda, pulando, né? É por isso que eu mesmo já perto de 70, eu não parei de fazer exercício, porque eu quero chegar com 100 ainda, dando uma carreira, deixando jovem atrás. Amém? É uma decisão que você toma. Amém? Diga, é uma decisão. Amém? Que tomamos. É como servir a Deus, né? Nós somos tocados pela palavra, alcançamos, mas continuar, né, servindo a Deus é uma decisão que eu devo tomar para a minha vida. É uma decisão sábia, sensata. É como o amor. Alguém ora pedindo amor. Alguém ora... Não, o amor de Deus já está no seu coração. E você decide amar a pessoa, em detrimento de qualquer coisa. Diga, amar também é uma decisão. Amém? Então, é como a vida de fé. Eu decido viver uma vida de fé, é uma decisão que eu tomo à luz da palavra, né? Eu estava lá no princípio com o pastor Bud, num ambiente como esse, era um salão assim. Aqui está mais organizado, aqui tem um microfone, aqui, ele não tem caixa de som, né? Tinha aí 14, 15 pessoas aí, e ele começou, vendo como hoje o som está perfeito, ele dizendo para nós, e a gente dizia, o que, pastor? Ele disse, não, meu microfone é um microfone que eu importei, é um Sunrise. Né? E pastor, nós não estamos vendo, ele vocês estão vendo o nosso ar-condicionado, vocês estão vendo a nossa caixa de som, né? E aí, para completar, eu estava até dizendo para um irmão essa semana, né? Hoje quem é o apóstolo é Guto Emery, e ele era, naquela época, ele era o responsável, era o guardião das finanças. Aí o pastor sai de um culto desse, chamando à existência as coisas que a gente não estava vendo, mas ele dizia que já estava utilizando. Você imagina que isso é loucura para nós, né? Principalmente para alguém com uma cabeça, né, de uma universidade como eu tinha. E aí, no outro dia, ele num culto assim, numa reunião, ele disse, quando é que está as nossas contas aí? E aí, disse, nós já temos aqui, hoje é dia 20, nós já temos metade do aluguel. Ele disse, pois eu preciso desse dinheiro, porque Deus me falou ontem que tem um pastor aqui na cidade que precisa mudar as cadeiras. Então pega esse dinheiro aí e compra 500 cadeiras para ele. Aí, né, o guardião das finanças ficou maluco, né? Disse, como é que vai acontecer agora? Né? Ele disse, não, Deus proverá. Deus proverá. Olhe para seu irmão e diga, irmão, Deus proverá. Amém? Amém? Deus sabe a nossa necessidade.
Não deu outra. Né? Comprou aquelas cadeiras, foi uma festa grande. Inclusive era um pastor que o perseguia. Ele disse, a forma de eu abençoar a vida dele é presenteá-lo. Eu vou falar mal dele, se ele fala mal de mim, eu vou dar presente para ele. Né? E era um pastor já de uma trajetória de uma igreja tradicional há muitos anos, uma igreja centenária, um senhor já bem idoso, né? E aquele americano fez isso, como é que pode? Eu não falei bem dele na televisão, ele disse, não, mas ele disse que Deus falou com ele para ele abençoar, né? E a gente está abençoando. Quando foi no dia 30, estava lá o aluguel, ainda sobrou, estava lá o preço do aluguel, né? Deus sempre vai prover, irmão, amém? Oh, aleluia, porque Deus multiplica, porque Deus faz multiplicar. Quando graça e paz, né? A Bíblia não diz que a paz interior em cada um de nós é os árbitros das nossas decisões, amém? E aí, né, veja o que diz o texto, diz assim, né, no versículo 3, né, você fala sobre práticas progressivas, né, ou práticas que você deve, né, dar, né, evidenciar na sua vida, né, através de uma graça que Deus vai revelar, e resultados virão para a sua vida, amém? Diz assim o texto no versículo 3, que é onde eu queria chegar, amém? Oh, aleluia! Diz assim, visto como tem sido doada todas as coisas, diga todas as coisas, que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga conhecimento completo. Oh, aleluia. Diga glória e virtude. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-os da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda diligência, a vossa fé, associai a vossa fé à virtude, diga virtude. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A virtude é conduta, né? Conduta moral, né? É força, né? É um pensamento acerca, né, de algo que vai te levar a um nível de melhoria, a um nível de, né, de captação de algo, né, que certamente vai te tirar de um patamar inferior e vai te colocar num patamar superior. Diga virtude. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É a mesma coisa que excelência moral. Oh, aleluia! Alguém com um certo grau de pureza, alguém virtuoso, é alguém, né, com um grau de sensibilidade e pureza em seu coração, né, que vai simplesmente navegar ou transitar na dimensão, né, do sobrenatural ou da atmosfera do Espírito e vai simplesmente o quê? Né, ter resultado. Diz aí, a fé que agrada a Deus, ela deve ser o quê? Acrescida de que eu disse aqui da virtude, amém? Oh, aleluia! Vamos chamar essa mensagem de hoje de incrementos de qualidades para a vida cristã, amém? Incrementos que eu preciso adicionar à minha vida de fé, porque a Bíblia não diz que pela fé nós fomos salvos. Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5, né? E disse que a salvação, né, vem de Deus, mediante a graça e fé em operação, não vem do nosso esforço, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém possa dizer, eu estou aqui porque eu conquistei esse direito. Não é dessa forma que Deus trabalha. De fato, Deus viu, né, qualidades, talentos e virtudes em nós, e Ele disse, olha, vamos pagar o preço que é requerido por cada um deles. É por isso que você está aqui nessa noite. E você simplesmente, né, Deus pagou o preço que era requerido, né, acerca de mim, de você, de todos nós, e ali naquela cruz,
tudo foi consumado. Acerca das nossas dívidas, diz que todo escrito de dívida que era requerido acerca de mim e de você, diz que Jesus pegou e cravou naquela cruz, né, e despojou, né, publicamente aquele agente de cobrança, aquele agente de tortura, né, que queria exatamente o que? Nos levar ao declínio, levar, né, a um nível, né, de angústia ou de desconcerto pleno para a nossa vida. Então, a palavra, ela é poderosa. Então, Deus quer dar esses incrementos nessa noite. Diga, incremento de qualidade. Amém? Oh, aleluia. A primeira dessa é exatamente o quê? A virtude. Ele disse, com a virtude, agora em operação, o conhecimento, né? Diga, o conhecimento é libertador. Amém? A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, né, é uma informação que eu recebo acerca de algo, né, que me impulsiona para frente, e uma vez colocado em prática, eu vou o quê? Galgar posição, eu vou crescer de forma, né, ascendente, de forma, né, a estar no momento seguinte, o conhecimento chega, e à medida que ele é evidenciado na prática, eu consigo, né, avançar, eu consigo, né, simplesmente, né, galgar, como a Bíblia diz, né, de glória em glória, de fé em fé, dia após dia. Se você olha para a sua própria vida e você se acha que você está estático e parado, hoje é a noite da dinâmica para a sua vida. Amém? Você, né, lembra, vou dizer mais uma vez, água parada é lugar de mosquito, né, e de baixa oxigenação. Se tem baixa oxigenação, o odor vai mudar. Amém? Então Deus está trazendo uma oxigenação para a sua vida nessa noite. Um ar está sendo, ou um vento do Espírito está sendo soprado nessa noite para a sua vida. Amém? E aí você vai ter que tomar posição. Eu não vou mais ficar estático, parado. Amém? Oh, aleluia. Porque se eu ficar parado, eu não chego a lugar nenhum. Eu tenho que ter alvos, metas, né? Eu tenho que ter o que? Visão. Visão é exatamente essa condição. De eu saber que eu estou num ponto de partida, eu tenho um percurso que eu vou percorrer, mas já estou vislumbrando o alvo que eu quero chegar. Amém? Então vou manifestar esforço, eu vou buscar conhecimento para saber onde eu estou pisando, para eu progredir na vida. Amém? Olhe para o seu irmão e diga, irmão, a alegria do Senhor é a sua porção. Diga conhecimento. Oh, aleluia. Mas pastor, que conhecimento é esse? O conhecimento espiritual. O conhecimento acerca da palavra. Amém? Se eu continuasse lá fazendo o doutorado e a coisa, eu nunca iria encontrar Deus na minha vida. O conhecimento lá era importante, era, mas me dava, né, uma visão, né, bem, né, vamos dizer assim, para um propósito centralizador dentro de uma área específica. Meus olhos foram abertos quando eu me lancei para a palavra. Agora eu podia juntar aquele conhecimento natural com o conhecimento sobrenatural e correr uma carreira com mais leveza, sem jugo, sem peso para a minha vida. Amém? Vocês terem uma ideia, chegou um tempo na minha vida, né, lá na universidade, que eu estava dando aula, e aí, de vez em quando, saía um versículo da minha boca. Eu olhava para os alunos assim, eles ficavam tudo com a pupila dilatada. Aí eu tentava disfarçar aqui. Aí, às vezes, eu estava no púlpito, eu estava falando sobre, né, reação exotérmica, reação endotérmica, né, e eu estava falando química. Aí eu disse, Senhor, será que agora eu já estou misturando os dois conhecimentos, né? Eu não sei, né, o que deve ser priorizado na minha vida, deve ser o conhecimento espiritual ou sobrenatural. Verdade? Eu vou você, né? Eu estive lá. Agora, que eu abandone tudo aquilo e perca toda a trajetória na minha vida, aí dentro de mim diz, entra com um pedido de aposentadoria. Com 52 anos eu tinha na época. Hoje eu estou com 68. 52 anos. Não existe na história da universidade algum professor de alguma universidade federal que se aposentou com 52 anos. Só eu.
E mais ainda, com um certo agravante. O advogado da universidade me negou tudo. Meu filho recém terminou, o mais velho, o curso de advocacia, me pediu um pendrive que ele entrava nas estruturas do Supremo Tribunal Federal, e aí ele entrou e disse: o senhor tem direito. E o direito foi dado. Né? O ministro do Supremo que mandou à universidade: cumpra-se, esse rapaz tem direito. Né? Foi o Teori Zavascki. Né? Que não está mais no nosso meio. Foi ele que me deu, disse: olha, cumpra-se. E aí agora eu só falo a palavra. Amém? Se me convidam para a universidade, às vezes o reitor da universidade é amigo, foi contemporâneo da cidade onde eu trabalhei por anos, ele me chama para as festas de comunhão, ele diz: Amaury, vem aqui, né? Você foi professor, né, nessa universidade por muitos anos, você deve ter uma palavra sobre autoridade. Aí só encaixa para mim. Não, falar sobre autoridade à luz da palavra? Aí não precisa misturar mais. Diga para você, irmão, irmão, não misture. Amém? Diga para ele: não seja levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Amém? E isso é perigoso. É por isso que diz que a virtude, que é essa condição de excelência moral, ela deve ser acrescida do conhecimento, porque o conhecimento é a base. O conhecimento, na realidade espiritual, é a base da nossa projeção dentro do que nós chamamos um chamado em Deus, um chamado ministerial em Deus. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode efetivamente, né, se deixar ser, né, acrescido ou acrescentado dessas linhas ou estruturas ou pilares, né, que vai fortalecer a tua fé, e você vai se tornar um gigante. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: irmão, hoje é uma noite para derrubar gigantes também. Amém? Amém? Oh, aleluia! E lembra Davi dizendo: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Né? Um gigante de quase 3 metros e um jovem, né? Armas diferentes, mas o que saía da boca de um e de outro era exatamente, né, o que saía da boca de Davi era dizendo: olha, você é gigante, mas eu tenho um que é maior do que você. Maior que você se acha, será de antemão vencido, porque o maior é que está dentro de mim é maior do que aquele que está diante de você. Amém? Noite para derrubar espiritual. E quando você tem esse conhecimento espiritual, você vai frutificar nessa área. Os frutos que você manifesta, ou as evidências que você, né, simplesmente externa de você no dia a dia, está dentro dessa condição espiritual. Porque o seu eu espiritual é em muito sobrepuja o seu eu racional, ou o seu eu físico, corpóreo. O seu eu espiritual é gigante, é poderoso em Deus para fazer todas as coisas. Amém? Versículo 6 diz: com o conhecimento, o domínio próprio. Diga: domínio próprio. Oh, aleluia! Domínio próprio. Oh, aleluia! Glória a Deus. Domínio próprio. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? E você sabe que o domínio próprio é o quê? É um tipo de, né, disciplina que eu, né, começo a executar na minha vida como um fruto que é manifesto da parte da ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos lá no início. A gente volta para cá. Capítulo 1. No versículo 26, a Bíblia diz assim: também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Oh, aleluia! Essa palavra domínio, você vai exercer domínio próprio porque você, na genética da sua criação,
já foi colocado da parte de Deus. Diz, ele é semelhante. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e tenha ele domínio. De onde veio esse domínio? Né? Do DNA de Deus, que nos criou. Domínio, essa palavra domínio, no hebraico, ela vem da palavra radar. E você tem um radar dentro de você. E o radar, normalmente, o que é que um radar faz? Ele vai detectar, né? Um radar, ele tem a função de detectar o quê? Né? Coisas estranhas que vão estar no seu raio de percepção. Coisas que podem, né, não serem boas, né? Ou também serem boas. Né? Então o radar ele vai dar esse grau de clareza para você. E essa palavra radar, ela é transliterada para nós por capacidade de governo. Né? O primeiro sistema de governo que nós temos para operar na nossa vida é nos autogerir a nós mesmos. Amém? Se eu me autogoverno, se eu me autodisciplino, eu vou ter o quê? Domínio pleno em manifestação. Eu vou ter um poder de domínio sobre mim mesmo, né? E sobre aquilo que vai vir contra mim. Então esse domínio ele vai o quê? Me levar para um nível de equilíbrio. Amém? Por ano na minha vida. Eu com 68 anos, pessoas perguntam, mas você nunca se irrita? Claro, eu me irrito, mas não deixo a minha irritação, né, ser evidenciada. E eu me sustento. E eu seguro aquilo. Né? Mas nem em casa com a mulher, não, com ela também, principalmente. Porque se tem irritação em casa, a coisa não fica boa para a noite seguinte. Aí a gente tem que ter essa evidência de domínio, de capacidade, né, de ter, né, domínio. E aí ele começa a dizer em que domínio você vai dominar. Se você domina a si mesmo, o texto diz, e você vai ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os restos que rastejam pela terra. Você entende? Eu posso encontrar na Bíblia pelo menos 4 tipos de domínio, eu vou dizer. Mas eu queria citar 3, o 4 eu não queria nem citar para você. Né? O primeiro domínio é esse domínio que eu acabo de ler para você, é algo da genética de Deus, do DNA de Deus que está em cada um de nós, como seres ou como pessoas criadas segundo a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Maravilhoso isso ou não? Amém. Aí tem lá em 2 Coríntios capítulo 9, né, Paulo dizendo, olha, eu me domino em todas as coisas, eu exerço disciplina, né? Ele estava falando sobre uma carreira que tinha que ser de antemão corrida. Ele disse, alguns vão correr para um só ter o prêmio, mas em Deus a carreira é que todos vão correr e todos vão ser premiados e coroados. Amém? Aí ele diz assim, eu me domino em tudo para quê? E não fico atirando de um lado para outro, né? Está lá no versículo 26 de 2 Coríntios capítulo 9, e ele diz assim, para que eu vindo de uma forma ou de outra a pregar ou instruir a outros, eu não venha a ser desqualificado. Diga desqualificados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse texto que eu estou citando para vocês, ele está exatamente lá em 1 de Coríntios. Vamos abrir lá, né, que eu citei para você. 1 de Coríntios, capítulo 9. Vou ler aqui 25. Diz assim, todo atleta em tudo se domina. Essa palavra aqui já não é mais, porque aqui a Bíblia foi transliterada no grego. Essa palavra não é mais radar. Radar é no aramaico. Essa aqui agora é a palavra, né, é egokrateuromai. É a palavra, né, que é controlar-se, ser continente. Exigir ou exibir em você mesmo autodomínio, né? Controlar o seu temperamento, abster-se, aqui já é dentro de uma outra conotação. E aí diz assim, todo atleta em tudo se domina. Olha para você e diga, uau, você é um atleta, hein? Diga para ele. Uau, você é um atleta.
Você tirou um sorriso dele, né? Graças a Deus. Diz, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, ele diz assim, versículo 26, corro eu também, né? Com essa condição, disciplina e domínio, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Né? Volta para aquele texto lá, né? Lá de primeira, né? De segunda de Pedro, melhor dizendo, no capítulo 1, amém? Aí diz também que com o domínio próprio, a perseverança. Então, são pilares que Deus vai colocando na sua vida. Eu disse para você, né? A Bíblia diz que bem-aventurado, ou mais do que feliz, ou plenamente realizado, são aqueles que permanecem, são aqueles que perseveram. Essa palavra perseverança está dentro do contexto de permanecer. Amém? Então, diga perseverança. Aleluia. Deus. Oh, aleluia. Perseverança. Né? Alguém perseverante é alguém de constância. É alguém de estabilidade. Não fica como a onda do mar, uma vez lá em cima, outra vez lá embaixo. Né? Está andando sempre no pico. Alguém perseverante está sempre na crista da onda. Amém? Oh, aleluia. Aqui também hoje é uma noite para a gente surfar. Mas surfa na crista da onda. Amém? Nunca surfa na base da onda, porque ela vai te fazer, tu levar, eu não sei como é que chama aqui, né? Nas praias aqui, você vai levar um sarrabui, lá no Nordeste chama sarrabui. Você vai simplesmente, né, ser levado pela força das ondas quando ela dobrar. Então fica na crista, amém? Estar na crista está no ápice, está, né, na parte mais elevada, e ali até a sua visão é diferenciada, amém? De fato, Deus quer que nós vejamos como as águias do alto. Amém? Visão privilegiada. A Bíblia diz que vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos andar e jamais nos fadigar. Diga perseverança. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aqui tem uma descrição, diz que a perseverança é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Olhe para o seu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Oh, aleluia. Oh, propósito. E às vezes nós ficamos um pouco meio, né, conturbado, as coisas não estão acontecendo, é Deus sabendo, Deus está treinando, saber, olha, será que ele vai perseverar? Será que ele vai se manter fiel ao propósito que eu de antemão revelei? Porque se a gente sai de debaixo dessa vontade ou da presença do Senhor, as coisas se retardam para a nossa vida, deixam de acontecer. Amém? Diga perseverança. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí o texto diz, com a perseverança, a piedade. Oh, aleluia. A palavra piedade é o mesmo que santificação. Um homem piedoso ou uma mulher piedosa é uma mulher que se deixa ser tocada pela palavra e ela avança num processo de santificação, oh, aleluia, ou mesmo de fidelidade a Deus. Quanto mais santo eu me evoluo ou eu me deixo ser, né, possuído, mas eu pareço com Deus. Se eu me pareço com Deus, meu nível de fidelidade, né, para com Ele, para com a palavra, né, para com tudo aquilo que está, né, diante de mim nas minhas mãos, ela se intensifica. Diga exatamente piedade. Existe um texto que diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, né? Ou ele é proveitoso em parte, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Veja essa analogia, né? Eu posso ir para uma academia e moldar o meu corpo todo, sim, não é verdade? E alguém dizer, uau, aquele velhinho ali está envenenado. Vai que vai. Mas vai chegar um tempo que a estrutura preparada
não vai servir para nada. Porque a academia não me dá uma perspectiva de eternidade. Mas a piedade, sim. Por isso que para tudo eu posso viver bem aqui e melhor ainda no tempo do porvir. Amém? Porque é um nível, né? É uma graça santificadora que vai vir sobre a minha vida, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um bom corpo, eu vou ter saúde, eu vou ter perspectiva, eu vou ter uma boa palavra, sempre adocicada, eu vou simplesmente olhar para as pessoas como Deus olha, eu vou simplesmente, né, ter empatia com as pessoas, e aí simplesmente, veja, tudo isso vem de construir uma vida. Diga, vida piedosa. E diz com a piedade, a fraternidade. Amém? Essa palavra fraterno, ela vem o quê? De relacionamento mútuo entre nós. A Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, ou vivam de forma fraterna. Um tendo empatia com o outro, né? Fortalecendo. Né? A Bíblia diz que dois na terra, em concordância, pode qualquer coisa, ou terão a resposta de tudo que porventura pedirem à luz da palavra. Amém? Mostrando essa coisa, né, de relacionamento fraterno, né, amor fraternal, né? Se tivesse aqui falando, né, para, né, casais, né, ia falar exatamente sobre, né, os tipos de amor, e um dos tipos, né, de amor é esse amor, né, o amor ágape, né, o amor eros, né, e o amor, né, do tipo fraterno, né, que é esse amor de respeito mútuo entre marido e mulher, entre casais, né, entre irmãos, que podem simplesmente com um grau de harmonia e sensibilidade atrair céus, terra e mar e tudo que neles há. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diga fraternidade. Amém? E aí vem, e com a fraternidade, o amor. Eita Jesus de Nazaré. Abra comigo a palavra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Oh, aleluia. Veja, aqui fala exatamente, né? Diz assim, eu vou ler a partir do 11, diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Está falando aqui de maturidade espiritual. O crescimento. Irmão, esse lugar onde nós estamos aqui, nessa noite, é o lugar de crescimento. Amém? É o lugar de, vamos dizer assim, de burilamento, né? Onde nos lixamos mutuamente um ao outro, para um propósito de avanço. Diz, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou adulto, eu fiz o quê? Desisti das coisas próprias de menino. Nessa outra versão aqui, quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Outra versão que eu li aqui. Amém? Oh, aleluia. Porque agora, versículo 12, vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, como também sou conhecido. Mas eu queria ler isso, eu queria lhe despertar, chegar no versículo 13, que é o versículo que diz respeito à passagem paralela, né, de que a piedade, eu devo acrescentar o que? O amor. Amém? Agora, pois, porque nós estamos falando sobre pilares ou incrementos de qualidade a uma vida de fé que derruba os gigantes. Uma vida de fé que simplesmente não vai me deixar parado, vai me proporcionar, vai me alavancar para um momento de crescimento na minha vida. Amém? Oh, aleluia! Porque o mais interessado é que você saia da posição que você está e vá para uma posição de crescimento maior, é Deus. Porque Ele pagou o preço, Ele sabe os seus talentos. Às vezes, nem nós mesmos sabemos a nossa capacidade, né, de evidenciar talentos e qualificações que estão dentro de nós. Mas Deus já sabe, por isso que Ele fica insistindo. Vai, filho, vai, filha, você pode, amém? E se você vender seus talentos e você une o seu coração com esta liderança, essa cidade será alcançada. Essas paredes serão derrubadas.
Amém? Porque eu sei que às vezes a gente fica um pouco acomodado, a minha igreja é a minha família, mas lá fora existe um desespero muito grande, e você pode ser a resposta de Deus a alcançar uma pessoa que está em aflição, que está em declínio, que está sem perspectiva lá fora. E à medida que você chega com uma boa palavra para aquela pessoa e ela, né, se autoavalia e ela muda a direção da vida dela, ela vai vir para cá, ela vai vir para esse lugar. E a gente vai dar agora para o pastor a cadeira, ele vai ter que andar para um prédio, né? Esse aqui é quase o dobro do tamanho do prédio de lá, não é verdade? Essa navezinha aqui mesmo, né? Então, lá, eu acho que você, em média, aqui você pega o quê? Mais 100 pessoas ou mais? 100. Não, mais um pouquinho, né? Se botar todo mundo em pé, em fila assim, Diana, né? Não, eu digo isso porque pode acontecer. Uma vez eu fui no Chile pregar numa igreja e eu procurei as cadeiras, não encontrei. Né? Um templo era umas 4 ou 5 vezes maior que isso. Eu procurei as cadeiras e não encontrei as cadeiras, não, porque aqui, você vai ver daqui um pouco, a multidão vai começar a chegar. E se eu botar a cadeira, eu vou perder espaço. E aí chegou, né? Era na Bolívia, as cholitas já dançando, já entraram dançando, né? Ali a pouco começou e daqui a pouco a gente viu naquele lugar, que era um lugar, um exemplo para 400 e 500 cadeiras, tinha quase 3.000 pessoas. Vai chegar o tempo disso acontecer. Amém? Eu já presenciei isso. E eu sei que é confortável. O pastor já está querendo até mudar com as cadeiras, mas eu digo a ele que não mude agora, senão você vai cochilar no culto. Se botar muita cochoada. Porque o pastor é como um pai, né? Ele quer sempre dar o melhor. Eu já pastoreei por anos, e hoje a minha função é pastorear pastores, né? E aí eu conheço as diversas facetas, né? Tanto pela minha vivência pastoral, como o dia a dia, né? São 10 anos convivendo com eles, né? Tem os momentos de dificuldade, a gente está ali junto para se auto-superar. E tem os momentos de glória maior, né? Eu digo para ele, olha, eu estou orando para ti. Quando tu estiver lá no teu paraíso, na tua glória, né? Usufruindo daquilo que Salomão usufruiu, você se lembre que a gente estava naquele momento de dificuldade. Eu acho que isso é o lado bom do Evangelho, né? O Evangelho sempre ele vai ser ministrado, pregado para a gente colocar as pessoas para um nível de avanço e de crescimento. Amém? Glória a Deus. Mas aí versículo 3, agora, diga agora, diga agora. Pois permanecem a fé. Né? Era como que ele estava falando sobre o amor, ele diz, olha, mas agora eu quero dizer para vocês, a fé, ela vai sempre ser necessária, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé vai sempre estar operante. Aqui. Para o céu, fé não precisa, você já está lá. Amém? E aí a esperança é como o quê? Como um combustível, né? Que faz com que a gente o quê? Persevere. A esperança é o combustível da perseverança. Né? A esperança é que você vai olhar para um alvo e aquele alvo não se manifesta, aí você não desiste. Vai como um pintimbu, quando a gente coloca algo na boca dele, né? Diz que ele dá uma trava, né? Com quase 300, 400 quilos, é a força da mandíbula de um pintimbu, né? E quando você bota, não tem consegue tirar. Então a esperança é combustível, vai te levar, olha, o alvo está ali, vou desistir. Olhe para seu irmão, diga, irmão, não desiste dos planos de Deus para a sua vida. Então, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas vão permanecer. Porém, o maior destes é o amor. Não é maravilhoso isso? Amém? Oh, aleluia. E esse amor é exatamente o amor do tipo de Deus, como a fé do tipo de Deus, que fala lá em Marcos 11, 22 e 23, né? Essa porção de fé que você precisa e que já está em você, como também esse amor já está em você, né? Foi derramado pelo Espírito Santo, precisa o quê? Evoluir. É por isso que esses pilares nessa noite diz respeito o quê? A uma ação sua. A parte de Deus já foi realizada, agora é a sua parte, né?
essa busca cotidiana. Para a gente concluir essa mensagem, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo capítulo 1, né? Diz assim, aleluia, versículo 8. Porque estas coisas, que coisas? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas coisas, ou esses pilares, sendo acrescida a vossa fé, sendo associada à vossa fé, pois essas coisas existindo em vós e em vós aumentem. Veja a responsabilidade. Primeiro você precisa atrair isso. Depois você vai criar um campo, né, de aumento. Como é que é o aumento? Eu disse para vocês, com graça e paz se multiplicam. Graça e paz se multiplicam na nossa vida. Amém? Promove esse processo de multiplicação. Pois, existindo em vós essas coisas e aumentando, fazem com que não sejam inativos. Olha para o seu irmão, diga, irmão, você é ativo demais. Amém? E a gente precisa disso na igreja, de pessoas que elas têm um senso crítico, né, bem apurado, mas também elas têm o que? Iniciativa, né? Isso é um princípio de liderança. Amém? Às vezes a gente quer estar numa posição de liderança, mas a gente é muito passivo, né? E aí a gente simplesmente é muito meticuloso. Deus quer que você esteja correndo. Deus quer que você vá para frente, seja exatamente essa pessoa crítica, mesmo à luz da palavra, mas você não seja visto como alguém paradão, inativo, né? Você correndo a carreira que está proposta para a sua vida. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Diz assim, fazendo, né, e aumentando essas coisas, faz com que você não seja inativo, nem infrutuoso no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ser um agente de frutificação. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí diz aqui o versículo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Está sem percepção. Então essas coisas têm que existir. Se elas têm que existir, eu tenho que buscar. Se eu tenho que buscar e elas começam a operar em mim, pessoas vão perceber isso em você. E eu me lembro, quando eu pastoreei lá em Barbacena, né, há 35 anos atrás, né, e aí na realidade eu não estava nem pastoreando, eu era líder dos diáconos lá em Barbacena, melhor corrigindo, né, e aí pessoas já passavam na porta e diziam, mas eu estou recebendo coisas, né, quando eu passo por você, que às vezes eu não estou conseguindo receber no púlpito, a sua forma de me tocar, a sua forma de sorrir, a paz que vem de você, mudam a minha vida. Se eu voltar naquele momento para casa, eu já estou cheio. E eu disse, mas ainda mesmo assim você precisa ouvir a palavra. Porque a palavra é exatamente o que? A parte, né, complementar, que vai te fazer caminhar, e jamais cansar, correr e jamais se fadigar. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Diga perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Versículo, eu vou ler aqui na outra versão, a partir, eu vou ler aqui, né, numa outra versão, né, eu vou repetir tudo que eu falei na versão Ferreira, na versão A Mensagem. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada. Veja que coisa boa. Paciência, existe uma paciência e uma paciência entusiasmada. Que coisa! Admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés. A grama não vai crescer debaixo dos seus pés. Nenhum dia passará
sem sua recompensa enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Em outras palavras, você quer se voltar para o velho homem. Mas essas coisas existindo, você vai se firmar no seu homem interior. Você vai renovar, né, a sua vida cada dia após dia. Vamos ficar de pé, grupo louvor vem aqui. Pai querido, nós estamos tão gratos, Pai, pela Tua palavra nessa noite, por esses fundamentos, esses alicerces que de antemão compartilhamos com nossos irmãos e com a igreja de uma forma geral. E eu sei, Pai, que você que começou a boa obra de aperfeiçoamento e estrutura na nossa vida, você há de aperfeiçoar. Pai, eu te louvo, te sou grato por tudo, no nome de Jesus. Digam amém. Oh, aleluia.